Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, ao versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei que senta-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no céu, no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ler junto o versículo 22, todos juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos lemos, todos. Quem não tem Bíblia, só repetir, ó. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De novo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta noite. Quero lhe pedir que nós, como igreja tua, como membro do corpo de Cristo, possamos, ó Pai bendito, ouvir o que o teu Espírito Santo, através da tua palavra, queira falar conosco, e que nós, ao ouvir, ó Pai, a tua palavra, vamos receber essa palavra, recepcioná-la e guardá-la em nossos corações e nossa mente, e que nós venhamos, ó Pai, a praticá-la, colocá-la por obra, Senhor, exercitar esta palavra, Senhor Deus, no nosso dia a dia, pela fé colocada em Ti, Senhor, com a confiança colocada em Ti, com a esperança colocada em Ti, ó Deus, tendo todo o temor, ó Pai bendito, e também colocando obediência em Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, e eu te peço, ó Pai, perdoa-nos, ó Pai bendito, pelas nossas falhas, ó Deus, aquilo, ó Pai, que possamos estar, ó Pai, em dívida contigo, no relacionado à Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, nos leva, Senhor Deus, à prática da Tua palavra, e que nós, ó Pai bendito, possamos, ó Pai bendito, sair do morno, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos aviva, que o Teu Espírito Santo, ó Pai bendito, nos desperta, ó Deus, em nome de Jesus, desperta a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nesta noite, os nossos ouvidos, ó Pai bendito, se nós tivermos alguma surdez, ó Pai, espiritual, será aberta em nome de Jesus. Se nós estivermos também, ó Pai bendito, faltando alguma visão espiritual, alguma cegueira espiritual, que nesta noite, ó Pai, através da Tua palavra, através, ó Pai bendito, da ação divina Tua, por meio do Teu Espírito, por meio desta palavra, que nós sejamos, ó Pai bendito, curados, ó Senhor, libertos, ó Pai bendito, nós venhamos ouvir a Tua palavra, venhamos, ó Pai, ter visão, ó Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, tira toda a cegueira, toda a surdez, ó Pai bendito, toda a deficiência, ó Pai, todo espírito de arrogância, de orgulho, ó Pai bendito, em nome de Jesus, tudo isso sai da Tua igreja, que nós sejamos limpos, ó Pai, visita cada
Senhor, desses que estão aqui e aqueles, ó Pai bendito, que não estão, aonde está a tua igreja, aonde tiver um membro, Senhor, desse corpo que é a tua igreja, o Senhor possa visitá-la, ó Pai bendito, e realizar, ó Pai, uma intervenção divina, fazendo a tua plena e perfeita vontade, para a glória, para louvor do teu nome, que assim seja. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa carta, que é chamada Carta à Igreja em Laodiceia, é a 7ª carta. Eu quero começar essa mensagem, eu quero ser rápido, porque vai ser rápido. Eu quero começar pelo último versículo, o versículo 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha, irmãos, o que me fez eu me deter aqui foi esse versículo 22. Até mesmo no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 27, Jesus ele começa lá falando assim, vou ler aqui, o versículo 27, do capítulo 6, ele começa dizendo: digo vós, porém, a vós outros que me ouvis. Olha o que ele diz, a primeira parte do versículo 27 do capítulo 6 de Lucas: digo vós, porém, a vós outros que me ouvis. Jesus ele tinha muitos seguidores, havia multidões que seguiam Jesus. No meio daquelas multidões tinha também os discípulos, aqueles que o seguiam e o serviam, aqueles que haviam deixado tudo para seguir Jesus. Eles foi ao passo de ouvir Jesus, eles tomaram a decisão. Era algo extraordinário quando uma pessoa tinha um encontro com Jesus. Só que Jesus, nessa oportunidade em Lucas, ele fala: vós que me ouvis. Tinha muita gente que ouvia Jesus, mas não tinha nenhum comprometimento de seguir e de querer Jesus, ou seja, de estar com Ele, de obedecer Ele. E aí eu entendo que possamos dizer aqui, esse versículo 22, ele está no último versículo, porque todas essas cartas vai repetir isso, todas elas, as 7 cartas, vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então seria assim, quem tem ouvido, seria quem realmente ouça, e ouça o que o Espírito, seria, ouça a palavra. E eu pensando, irmãos, no Espírito, na palavra que vem do Espírito, às vezes a gente pensa que a palavra espiritual que vem do Espírito é quando alguém é tomado pelo Espírito de profecia, em revelação, e ali algo revelado, algo manifestado, e vem debaixo daquela unção e fala. E aí a gente fala: ali foi uma palavra do Espírito. Nem sempre é assim, e não é só assim. A palavra do Espírito, ela pode vir também de um conselho, né? Talvez numa conversa lá na rua, ou lá na sua casa, possamos ter uma conversa, ou eu contigo, ou você com alguém, ou até não crente. Sabia que Deus pode enviar uma palavra, entende? Através de alguém, ser uma palavra espiritual, ou assim, uma palavra divina, uma palavra de Deus. Porque aqui diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Uma palavra espiritual. Então, só que muitas vezes nós o tempo todo somos
envolvido com a palavra do Espírito, ou seja, Deus está falando, né, por diversos meios, mas a gente pôs na mente da gente que Espírito é só quando vem aquela revelação, aquela manifestação, ou alguém fala em mistério, ou em línguas estranhas, ou por alguém que não conhece a gente, né? Se vê um pregador pela primeira vez aqui, e ele fala assim: você irmão, você irmã aí, ó, Deus está falando contigo, aí a gente, opa, Deus está falando comigo que eu não conhecia. E às vezes eu estou aqui todos os dias, todos os cultos, pregando, Deus fala, ou vou até na sua casa, Deus pode falar, que Ele fala, e aí por diversos meios, a pessoa toma que não é de Deus, ou se é de Deus, mas já se acostumou, se acomodou, tanto que pensa que não é do Espírito. Está entendendo ou não? E imagina assim, esposa com esposo, esposo com esposa, filhos dentro de casa. Você acha que Deus não fala? Através do seu esposo, ou através da sua esposa, fala. É que a gente não aceita. Entende ou não? E aqui ele falou assim: quem tem ouvido, quem tem ouvido, irmãos, é um ouvido diferente daquela multidão, é um ouvido diferente do mundo, das pessoas mudando, é um ouvido de ouvir, ter ouvido de entender e conhecer que é do Espírito. Já parou para pensar nisso? Se nós atentar nosso ouvido, Deus fala comigo, e aí muitas vezes Deus já falou 1001 vezes você, Deus fala comigo, Deus chamou 1001 vezes, você não tem ouvido. Você tem ouvido para ouvir, mas não tem ouvido para ouvir no Espírito. Entende? Irmãos, tem pessoas que para ouvir ou entender fofoca, entender coisas ruins, mas entendeu? Para entender algo malo, né? Você viu o jeito que ela falou? Você viu o jeito que ele olhou? E já faz um julgamento. Tem pessoas que, eu não vi não, é mesmo, não vi como ela estava olhando para você, olha como ele falou. Tem pessoas que, se nós não cuidar, nós ficamos especialistas para coisas ruins, mas para ouvir o Espírito, não entendo nada. Aí você fala: eu li a Bíblia, não entendo nada. Tem crente barbudo, velho, que diz que não entende nada. E não vai entender mesmo, porque não se pede, Deus, me dá ouvido para te ouvir. Entende ou não? E lê, mas não entende nada. Claro que você vai ter que pedir. Você vai ter que ler, estudar. Entende? Pedir: Deus, eu quero entender. Ou mesmo, se você não entende certas coisas, chegar alguém e pedir orientação. E eu olhando, irmãos, e meditando, e eu dou conta que às vezes, principalmente a gente que está ensinando, que é pastores e que tem oportunidade e essa incumbência de ensinar, às vezes Deus permite você passar certas coisas, certas provas, que parece que é para você passar e que você depois vai ensinar. Entende? E às vezes você até fala: irmão, olha, a minha aconteceu assim, 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 e eu levei na cabeça, não faz assim. Já não é assim? Mas a pessoa não faz caso. Às vezes você fala: olha, antes eu era assim, 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 assim. Entende? Hoje, irmão, se eu for falar para você qual era o meu testemunho antes de me converter, eu ia na igreja, mas não, entendeu? Meu Deus, é vergonhoso. Mas se eu contar para você, é com a intenção de você não repetir o mesmo, porque não é benéfico. Entende? Essa é a intenção. Mas às vezes a gente conta e a pessoa pega o contrário. Olha bem, voltando agora, que me chamou muita atenção essa parte. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então, presta bem atenção nessa questão do Espírito. Entende? Porque às vezes a gente pode individualizar. Não, para Deus falar comigo só se for assim. E muitas vezes Deus já vem falando com você, né, em sonho, em visão, não é?
Até através de animais Deus fala. Não é? Fala. De diversos meios Deus fala. Mas a gente é tão surdo, é tão tampado, né? Que não consegue. Não entende. E essas 7 igrejas, elas, principalmente essa aqui, a Laodiceia e a Filadélfia, estava localizada na Ásia Menor. Para você entender bem, para ser bem específico, hoje essa igreja ela estaria localizada na região de Turquia, lá nessa nação. A distância da igreja Laodiceia para a Filadélfia, que é a outra cidade, é 65 quilômetros. Só que essas 7 igrejas, a única que recebeu elogios ou que tinha algo de louvor era a Filadélfia, que é a 6ª igreja. Que aí a 7ª é essa que eu li aqui. Essa Laodiceia, ela não recebeu, não teve nenhum elogio nessa igreja. Nenhum elogio. Ou seja, não teve nenhum louvor. E aí eu estudando, e ao ler aqui, e depois dar uma estudada, uma meditada, entende? Que é o seguinte, vou dizer algo para vocês. Quando você lê um texto, às vezes você lê ali, e Deus fala algo para você, e você entende rapidamente. Mas às vezes você lê um texto e você não entende. Isso exige de você uma meditação, aprofundizar. Como você faz isso? Você vai comprar ou buscar ou emprestar um comentário de buscar, um comentário sobre aquele texto, sobre aquele capítulo. Porque tem homens estudiosos que a qual você pode ver vários deles. Não estou falando, tem homens que você pode ouvir o comentário ou o que eles vai te explicar para que você entenda melhor. E aí o que acontece? Quando você começa a estudar e meditar, ouvindo aquele comentarista sobre aquele capítulo, sobre aquele versículo, você vai entender melhor. Você vai entender melhor. Por exemplo, talvez você já ouviu, mas essa cidade, ela era uma cidade, ou seja, essa igreja Laodiceia que estava nessa cidade aí, uma cidade muito próspera, uma cidade que tinha um centro comercial forte, era de povo que tinha muito dinheiro. Olha bem, quando você começa a estudar assim, você vai tendo mais entendimento. Tinha muito dinheiro nessa cidade, e a igreja Laodiceia estava ali, entende? Outro ponto importante também que tinha nessa cidade, que essa cidade, além de ser um centro comercial, que tinha muita influência, entende? Por exemplo, se nós olharmos aqui a região de Campinas, que nós estamos, ou toda essa região aqui do Brasil, eu diria que é uma das regiões mais próximas do Brasil, que é um setor muito industrializado, tem muitas empresas, tem muita gente rica, entende? A igreja aqui, as igrejas que estão no estado de São Paulo em si, é uma das igrejas mais prósperas, irmãos, se nós podemos sentir, por causa desse setor de indústria, de comércio que tem. Era o que essa igreja estava. Só que também tem outro ponto também, que essa igreja, essa cidade, o fundador dela, olha bem, o fundador dessa cidade, o nome dele era Antíoco. Esse Antíoco colocou o nome da sua esposa nessa cidade. Vai você ver, colocou o nome da sua esposa. Essa mulher depois envenenou o seu esposo. São coisas que você vai estudando, meditando, que se faz parte e te ajuda você a entender bem a carga, entende? E às vezes, para você ter ouvido, irmão, para você ter ouvido e ouvir o que Deus tem dizer, você vai ter que estudar.
meditar. E às vezes a gente não quer fazer isso. Entende? Aí o que acontece? Vem essa carta, essa mensagem, vamos dizer, essa mensagem vem e diz assim: estas coisas diz o amém. Como você entende esse amém? Se, para resumir, irmãos, essa palavra amém está falando o Cristo, o princípio. Olha como diz: estas coisas diz o amém. Para não dizer essas coisas diz o Senhor, aqui está dizendo diz o amém, ou seria consumado. Quando eu estou falando amém, eu estou dizendo assim: assim seja. Entende ou não? Essas coisas diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Está falando aí de Jesus. Ele é o princípio, o meio e o fim. Olha bem, o versículo, depois eu vou voltar para o versículo 15, que me chamou muita atenção também. Mas aqui no versículo 16, ele diz assim: assim porque és morno e nem é quente, nem frio, estou a ponto de vomitar. A mensagem que veio para essa igreja foi uma mensagem severa. E aí, quando eu meditando aqui e observando que essa mensagem é uma mensagem severa, e essa igreja era uma igreja que estava localizada num lugar muito próspero. Essa cidade também foi uma cidade que foi sacudida por diversos terremotos. Mas a igreja nem estava aí. Entenda uma coisa? Me chamou a atenção isso aí. Porque a cidade tinha terremotos constantes. Era bombardeada em terremotos. É tanto, irmãos, olha bem, veio um terremoto tão forte nessa cidade, que o povo dessa cidade, sabe o que eles falaram? Não aceitaram ajuda nenhuma de outra nação, de outra cidade. Nós não precisamos. E aí quando você encontra uma cidade, falando isso, que foi o caso dessa cidade, que não precisava de ajuda de ninguém, e se você traz isso pessoalmente, o que você entende? Você entende uma coisa? Veio um terremoto na cidade, eles propõem reconstruir a cidade, vem alguém e fala: vocês precisam de ajuda aí? Não precisa de nada, não precisa de ajuda de ninguém. O que é isso, irmãos? Arrogância. O que é isso? Orgulho. Entende ou não? E a igreja estava ali. A igreja estava ali. Aí Jesus fala a mensagem: se nós falar de orgulho, isso ocorre também como membro, porque quando eu falo da igreja, a igreja é como um corpo, mas a igreja ela é constituída de diversos membros, vários membros constroem o corpo, né? Então, mas cada membro pode ter uma posição, um posicionamento, em dizer: eu não preciso de ajuda, ou não aceitar ajuda. O orgulho faz isso. Às vezes tem pessoas que às vezes estão necessitando, mas e aí, irmão, tudo bem? Tudo bem, né? Mas às vezes não está tudo bem. Mas o orgulho faz isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. No trabalho pastoral, digamos, eu tenho prazer, eu vou irmão, ou vou levar, e eu faço com todo o meu coração. A mim não é carga, a mim não é preocupante, nada. Não é porque você recebe, não é. Eu não faço por isso. Você faz porque você é o pastor, você tem que fazer. Não possamos fazer isso. Você faz porque você recebe uma ajuda de custo para fazer isso. Não. Entende? Não
deve ser assim. Não deve. Entende? O mesmo vocês aí, se você puder ou precisar ou ver alguém que precisa de alguma coisa, como membro, você tem que fazer. E essa igreja, a mensagem veio para ela dizendo: olha, vocês não são nem quente nem frio, vocês é morno. Sabe o que estava acontecendo com essa igreja? Ela estava uma igreja satisfeita. Isso são os que os estudiosos falam. O povo, os membros dessa igreja estavam satisfeitos, cômodos. Quando eles falam assim, que não precisava de nada, e a mensagem vem assim para eles dizendo: olha, eu estou a ponto de vomitar. Seria assim, Jesus estava lá na roça, quando eu fui criar lá na roça, a gente falava estômago embrulhando. Sabe embrulhando o estômago? Hoje a gente fala mareu, né? Enjoando, estou enjoado. Mulher quando está recém-grávida, elas ficam enjoadas, né? Mas enjoo de vomitar. Também quando a gente como criança, comia muita comida boa, né? Quando eu encontrava matava um porco, uma coisa assim, comia cedo da tarde, já estava com o estômago enjoado, embrulhado, vomitando, e vomitava. Ixi, era de noite, né? Nunca tinha comido comida também, era assim. Hoje acontece muitas das vezes a gente vomitar, né? A gente fala que tem um outro nome que se fala quando está passando mal do estômago, bem moderno que fala hoje, viroses, tá? Não é assim? Fulano está com viroses, não é isso? Porque tem algo mal no estômago. Jesus aqui, a mensagem que vem para essa igreja, ele fala: eu estou com mareo, eu estou com o estômago embrulhando já, quase vomitando. Não tinha vomitado ainda. Ele diz assim: estou a ponto de vomitar da minha boca. Irmãos, a igreja de Laodiceia foi isso. Falou assim: eu estou quase vomitando. Estava com dor. Por que a gente vomita, irmão? Por que a gente vomita? Porque a água está ruim dentro do estômago. Não aceita. O corpo não aceita. Irmãos, Jesus não aceita. Ou seja, o céu não vai entrar coisa imunda, não é? Não vai entrar, lá no céu não entra coisa suja. O nosso estômago não quer qualquer coisinha que é da comida, ou que é estragado, né? Fala, o estômago não aceita, não é assim? Até o nosso corpo também. Você vê que às vezes sai umas feridas e cria algo assim e fica inflamado, é o corpo botando para fora, entende ou não? Que não aceita. Aqui disse que Jesus fala assim: eu estou a ponto, estou quase, estou com nojo. Sabe quando você sente um cheiro, certo cheiro, ou dá vômito? Quando tem umas atitudes também na Bolívia, no Peru, você dá um mareo forte desse, você não, tem hora que dá até para vomitar, porque eu estou da atitude. E aqui Jesus está falando assim: olha, estou a ponto de vomitar da minha boca, pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aquela igreja estava dizendo assim: eu sou rico, eu não preciso de nada. Ele estava satisfeito. Só que aí a mensagem vem dizendo para eles assim: tu não sabes que tu és um miserável, que tu está na miséria. Aí vem pobre, cego e nu. Aí Jesus fala: vocês estão pobres, cegos, mas eles creiam que estava bem.
Irmãos, olha bem, a igreja de Cristo, ela é chamada também de corpo de Cristo. A igreja é o corpo, é uma agrupação de pessoas, vários membros se tornam um corpo. Então cada membro tem a sua função. Cada membro tem a sua função. Nós aqui, se você colocar na sua cabeça que para essa igreja funcionar, ela tem de vir um outro pastor, ou tem de ser naquele pastor lá, se ele vier, vai ser. Não adianta, pode vir 500 pastores aqui, mas se há o corpo, cada membro não se posicionar, se cada membro não movimentar, se participar, não vai para frente. Está vendo isso aqui? Nós só vamos para frente, vamos avançar se cada um de nós, todos nós, começar a se envolver. Esse corpo aqui são vários membros aqui. Olharmos para nós aqui, somos vários membros, mas se cada membro, não, eu vou, sabe o que? Eu vou envolver em algum ministério nessa igreja, eu vou trabalhar com criança, nós não temos, não, eu vou, e querer, e aí sim, aquele ministério ele vai começar a trabalhar, e vai dar os frutos ali. Jovens, louvor. Então cada membro vai se envolver, entende? E aquele ministério ele vai produzir, vai ter obras, porque cada membro tem uma fé na palavra em Cristo Jesus, e aí vai pôr em obra. Não, eu vou ter que me envolver na oração. Irmãos, nós, está vendo aqui, nós, como corpo de Cristo, escuta, irmãos, e eu estou ensinando o que Deus colocou para ensinar. Nós aqui, como igreja, como corpo de Cristo, temos de ser membros participativos. Temos de participar. Entende ou não? Se você fala assim, não, eu não preciso. Eu não preciso de participar do culto de oração, da reunião de oração. E eu oro em casa mesmo. Se você fala assim, eu oro em casa mesmo, você está desvinculando do corpo, do trabalho do corpo da igreja. Que a igreja tem um corpo. Entende? A igreja é um corpo. E esse corpo é constituído por vários membros. Só que se eu tomar uma decisão, assim, eu oro em casa mesmo, eu fico em casa mesmo, esse negócio é um pastor. Não, é o corpo. Entende ou não? É o corpo. Quem tem ouvido, ouça isso. Aí o corpo, a igreja vai movimentar. Mas se cada um de nós falar assim, não, eu vou ficar em casa, aí não é corpo, aí é decisão de membro. Cada membro está se isolando, está se indo para o lugar. Mas se nós unirmos nós como corpo, vamos orar? Vamos. Aí vai haver produção, vai haver fruto, vai haver resultado, que nós estamos orando como corpo. E aí cada membro, nos seus devidos ministérios, entende? Começar a movimentar e trabalhar, aí não vai entrar ali pobre. Aí uma igreja, pensa comigo e cai na realidade. Uma igreja, pode ser congregação, pode ser conselho, uma igreja que não tem ministérios, é o quê? Pobre. Pobre. Entende ou não? Se torna a igreja pobre. Não tem ministérios. Entende? Não tem ministério de criança. Não tem ministério de louvor. Não tem ministério de oração. Porque o corpo não participa, e quem faz isso é o corpo. O corpo, os ministérios também faz parte do corpo. Cada ministério faz parte do corpo. E essa igreja aqui, eles diziam, não, nós não precisamos de nada, estava todo satisfeito.
Entende? Estava todo satisfeito. E eles disseram assim, aí a palavra vem para eles dizendo, ó, e nem sabe que és tu infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Porque eles se diziam, porque eles tinham muito dinheiro. Nessa cidade tinha escolas de medicina, irmãos. Tinha escola de medicina naquela época. Nessa cidade tinha óticas, a gente fala ótica, né? Hoje, de oculista. Pode ver que aqui manda comprar colírio. E aí fala que eles, se era uma cidade que tinha escola de medicina, tinha bons oculistas, porque o povo estava cego, olhando humanamente. Mas aqui está usando uma metáfora, né? Supostamente dizendo aqui, falando, vocês vai comprar colírio. Olha o que vai dizer aqui, ó. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriquecer-se vestiduras brancas, para vestir a fim de que não seja manifesta a vergonha e a nudez, colírio para ungir os olhos de mim. Por isso que no início eu já falei, você tem que chegar e orar ao Senhor e pedir ao Senhor que Deus te dê ouvidos para ouvir o Espírito, te dê olhos espiritual para ter visão, para ter entendimento. E aqui a mensagem vem de uma forma bem clara para eles entenderem. Olha, na sua cidade tem escola de medicina, na sua cidade tem oculistas famosos, porque a cidade era famosa por isso. Tem doutores aí famosos, né? Nessa área de visão, não tem? Óticas, cada cidade tem umas que não é assim, mas tem muitos aí que estão ficando sérios. Espiritualmente também não tem igrejas aí, tem denominações, ou seria anos que nós estamos servindo o Senhor, mas como cegos, miseráveis, nu, espiritualmente falando. E aí Jesus olha, não vê nenhuma obra, não vê nenhuma obra. Se Jesus olhar para você hoje, falar assim, quais são as obras que você está fazendo? O que você participa na minha igreja? O que você faz lá, no meu corpo? Um exemplo, você quer participar do circo de oração? Você quer participar da UFEBRAC? Não, eu não gosto não. Pois é, mas é uma maneira de você mostrar obras, ou não é? Você ensaiar com as irmãs, cantar aqui na frente, reunir, orar junto com as irmãs, interceder. Tem vários nomes que colocam na nossa igreja, na nossa denominação, é o FEBRAC, né? Tem outros que é ciclo de oração, e assim sucessivamente. Mas tudo isso aí é um ministério para produção, para produzir, para dar obras. E aí Jesus chega e olha, e aí? Você não faz nada? Não, eu estou satisfeito. Entende, irmão? E essa igreja estava satisfeita, disse que não precisava de nada. Aí vem aqui, ó, o versículo 15. A igreja pensava que não teria que dar conta, porque aqui a palavra diz assim, ó, conheça as tuas obras, irmãos. Deus conhece as obras de nós. Deus conhece a obra de cada membro, a sua atitude, em que você participa, o que você não participa, em que você se envolve, em que você não envolve. Ele sabe de tudo, ó. Eu conheço as tuas obras que nem é frio nem quente. Ele conhece tudo, irmãos. Ele conhece. Então, se você é membro de um corpo, que é a igreja do Senhor, tem que ter obras. Tem que ter.
E para ter essas obras, às vezes nós temos de fazer em conjunto. Entende ou não? Que aí você vê que a igreja é constituída por ministérios. Né? Aí entra ministério de casais, ministério com as irmãs, ministério com jovens, finanças, louvor, crianças. Entende ou não? Aí as irmãs convidam outra irmã, traz, uma que não é crente, né? Que não vai também em aquário. Porque temos aí que é pescador de aquários, não é verdade? Você vê pessoas, eu estou indo, pastor, como você já viu, né? Do nada passa na frente, você já viu isso já? Eu já vi. Do nada passa na frente, pastor, eu quero comunicar que estou saindo da igreja. Você já viu isso já? Eu já vi. Não vou falar onde eu vi, tá? Aqui você nunca viu as pessoas fazer isso. Mas, pastor, eu estou comunicando, estou indo da igreja. E vai para onde? Está indo para outra igreja. Com certeza aí é um pescador de aquário. Você está na igreja e o Jesus é o mesmo, não há necessidade, sim ou não? Não é porque lá eu tenho mais oportunidade, começa a inventar um monte. Então o que eu te convido, irmão? Sabe o que você faz? Convida quem não é crente. Claro que você pode até, você conhece uma irmã que é de outra igreja, às vezes tem uma amizade, né? Você pode, às vezes a pessoa quer vir te conhecer a igreja, você chama, né? Você fala, vai lá, fazer uma visita, beleza. Mas não querer, não, vamos para lá, porque a minha, né? Não precisa, irmão, disso. Tem tanta gente, não é verdade? Tem tantas almas aí. Você pode convidar para vir, assim, embora tem que conhecer. Agora está forçando, não. Vai convidar o que não é crente. E você não sabe o elogio, a festa que há no céu quando um pecador se arrepende. Aí você convida uma pessoa não crente, ela vem e ela começa, e você vai lá, você começa a orar por ela. Senhor, abençoa a irmã, Senhor, salva ela, prospera ela, Senhor, perdoa ela, cura, batiza. E você vê que ela está com problema no matrimônio, de repente Deus começa a restaurar, e vai indo. Irmãos, isso é obra. Deus está vendo, Ele conhece, eu conheço as tuas obras, mas aí a gente fica naquela, nem é tempo nem frio, passa anos só naquela, não envolve nada, não faz nada, e aí fala, nossa igreja não anda mesmo, porque nós, como membro, não queremos envolver. Está entendendo, irmão? Não queremos envolver. E ele diz assim, aconselho que de mim compre, seria mais do Senhor. O Senhor é a fonte, irmão. Lá você vai achar cura para os ouvidos, não é? Entende? Aí você, vamos orar por fulano lá. E aí vamos. E aí você vai orar sozinha também. E Deus visita lá. Aí ele, eu repreendo e disciplino quando amo. Ser pois zeloso e arrepende-te. Então aquele povo precisava de arrependimento, veio uma carta severa, uma mensagem severa falando para ele assim, arrepende-se. E olha, irmãos, um versículo muito conhecido que nós falamos quando vamos evangelizar. Mas esse versículo aqui, essa palavra veio para a igreja, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe onde Jesus estava nessa igreja? Do lado de fora. Olha que terrível, né? Jesus não estava dentro dessa igreja, irmãos. Ele estava do lado de fora. Ele disse, eis aqui estou a porta. Porque a carta, essa mensagem era para a igreja, não era uma mensagem para não crentes. Nós usamos para não crentes, mas essa mensagem aqui era para crentes, irmãos. Essa mensagem aqui é para nós. Deus está mandando nós ver, se arrepender e ver, olha, eu vou ter de ter obras, entende? E eu vou ter de ser um pouco mais participativo, né? Ativo, eu vou ter de ser mais ativo, né? Ou não, eu vou ganhar uma aula para o Senhor, eu tenho que fazer algo, eu vou orar, não é? Eu estou muito acomodado. Será que nós não estamos muito acomodados, irmãos?
não é? Ou muito ocupado. Eu mandei um vídeo outro dia, essa semana, não sei se vocês assistiram, de uma pastora, de um senhor falando lá do que o diabo está fazendo contra a igreja, contra os crentes. E ele fala, algo forte, irmão, que às vezes até para ajoelhar não está conseguindo nem ajoelhar. O diabo não quer que muitos nem ajoelhem e não ora, irmãos. O diabo, os demônios, olha, ocupa aquela pessoa lá, vai lá, ocupa ela, faz ela ficar cansada, faz ela ficar ocupada, faz ela perder hora, faz ela montou o problema para que ela não ora, para que ela não vai na igreja. Se acha que eu não fico triste, eu que sou um pecador, eu fico triste quando você não vem na igreja. Vai cá, filho. Imagina Deus, porque eu falo, meu Deus, deve ser um problema. É problema, mas às vezes quem cria esses problemas? Você acha que é Deus que cria esse problema para você não vir na igreja? Não é. Não é Deus. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e trabalhados, eu vos aliviarei. Ele não disse isso? Eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, o meu fardo é leve. O diabo mete fardo na gente. E às vezes não é nem problema você se sentir cansado, você desanimado, vou dormir. O diabo mete um sono e metade, não. Você tem que estudar. Sai dele já. Você tem que fazer isso. Porque mete um sono no você aí que você. E a gente parece um dedo, bobear, dorme o dia todo, a noite toda e não deixa. Fala a verdade. Porque trabalha muito? Não. Não é que trabalha muito. Claro, o corpo cansa sim, irmão. O corpo cansa. Mas, o diabo manda pessoas dentro do cemitério, de madrugada eles vão. E sabe fazer o quê? Arrancar defunto e comer. Para que ele trabalha para eles? Irmãos, o diabo faz isso, irmãos. Vai lá tantos dias no cemitério e o camarada vai. Vai lá, fica 7 dias sem comer. Fica 7 dias sem comer, irmãos. Os bruxos fazem isso, irmãos. Os bruxos fazem isso. E a igreja do Senhor está satisfeita, tranquilo. Aí o mundão está se perdendo aí, toda classe de mal, toda classe de enfermidade, todo mal, o diabo está influenciando nas pessoas. As igrejas, pastores, aí tudo caindo no adultério, tanta coisa, isso não ia cair, irmãos. Somos tentados o tempo todo. Mulheres se oferecendo, homens se oferecendo, sim ou não? Entende? E se nós não orar, cairemos, irmãos. Cairemos. E aí, Jesus falou: eu estou lá fora. Eu estou à porta e chamo. E ele está chamando. Aí ele diz: ao vencedor lhe darei que se senta comigo no meu trono. Então, se está falando de vencedor, está falando que nós temos que lutar. Todo dia temos que lutar, irmãos. Quais são as armas do crente? Orar, interceder, não é? Jejuar, ler palavra, não é assim? Pedir a Deus paciência, pedir a Deus amor, pedir a Deus força, lutar com as forças de Deus. Porque se você quer lutar com a força carnal, você vai para a academia, né? Você vai lá aprender a atirar, aprender, né, dar porrada. Tem tudo isso, tudo as pessoas ensinam. Mas também, se você quiser lutar com as armas de Deus, também tudo. Aqui nós estamos aprendendo, ouvindo a palavra. Deus nos ensina nós a lutar com as armas espirituais e sair vencedores. Ele disse, ao vencedor. Ao vencedor. E eu ainda coloquei aqui, ser cego é uma grande desgraça, mas pior é aquele que não quer ver a sua própria condição. Não se coloca de pé? Ser cego é uma grande desgraça, mas
Pior do que ser cego é aquele que não quer ver a sua própria cegueira, não quer reconhecer a sua condição. Era a igreja, estava nessa situação. Entende? E Jesus chega e fala: eu conheço tuas obras, eu conheço que vocês não têm feito nada. Jesus falou isso para eles. E ele fala assim: ó, porque não é quente nem frio, vou vomitar. O frio tinha mais esperança do que o morro. Era melhor ser frio do que ser morno. Sabia, irmãos? É melhor ser frio do que ser morno. Eu pensei muito nisso. A igreja estava assim, estava morna. Por isso que eu queria vomitar ela. Ou é quente ou é frio, porque o frio ainda tem esperança. E o morno? Não podemos ser morno, irmãos. Não seja morno. Vamos ser quente. Ou você é ou você não é. Vamos envolver. Vamos participar. É verdade, irmão. Vamos participar. Olha bem. E já vou terminar. Hoje nós podemos. Então vamos fazer. Porque vai chegar um momento. Hoje você pode vir na igreja. Vai chegar um momento que você vai querer vir e não vai poder. Talvez você tenha um carro, mas você não pode dirigir. Vai acontecer isso. Você não pode andar sozinho. Não vai ter quem te traz. Entende? Não tem vaga nisso, irmãos. Não estou falando nem de perseguição, estou falando do nosso próprio corpo. Nós ficamos velhinhos, não é verdade? Mal é mal, você vai ficar em casa. Entende ou não? Então vamos aproveitar agora. Se você pode participar, se você pode estar aqui na terça-feira, esteja, irmãos. Faz uma forcinha, é verdade, faz uma forcinha, um esforcinho. Entende? Na quinta você pode, vamos estar. Eu vou fazer uma coisa, eu não sei, mas vou fazer. Vamos fazer, começa por alguém, vamos fazer, começa a orar e falar: Deus, eu vou fazer, eu tenho que participar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu quero ganhar uma alma para o Senhor. Entende? Pensa em alguém nesta noite que você pode trazer aqui para que ela possa aceitar Jesus. Pense em alguém e comece a orar. Deus vai te dar a você as condições de você trazer essa pessoa, é verdade. Pense em alguém, entende? Começa a orar por essa pessoa e começa, eu vou convidar uma e outra vez. Não desista, o diabo, irmãos, ele não desiste, o diabo é insistente, irmãos. Essa é uma virtude que nós devemos ter, mas que o diabo faz ela muito bem, é ser insistente. E às vezes nós desistimos na primeira, na segunda já não quer nada. Pai, eu quero nessa noite dar a Ti as graças. Quero lhe pedir, ó Pai bendito, que nós sejamos quentes, porque o morno não serve. Quero lhe pedir também, ó Pai, que Teu Espírito Santo abra nossos ouvidos, abra nossos olhos, e que nós possamos entender e compreender, ó Pai bendito, o que o Senhor está falando conosco, o que o Senhor quer falar, e que a Tua igreja seja uma igreja participativa, Senhor, uma igreja ativa, Senhor Deus, uma igreja de obras, Senhor Deus, porque o Senhor conhece as nossas obras, e se as nossas obras elas te glorificam ou não. Pai, que nós possamos ser uma igreja cheia de elogios dados por Ti, uma igreja que louva, que adora o Teu nome, Senhor. Muitas vezes nós somos provados, passamos em diversas provações, porque o Senhor quer nos ensinar. Assim como essa cidade era sacudida por diversos terremotos, mas ainda assim a igreja estava acomodada, satisfeita, que Teu Espírito Santo nos ensina e nos faz que nós sejamos uma igreja viva, ativa e participativa, para a glória e para o louvor do Teu santo e bendito nome. Amém? Dê uma palavra ao Senhor.